para falar, para pedir a palavra, tá? Fazer contribuições, tirar dúvidas. Fechar aqui minha câmera. Iniciar o compartilhamento da tela. Está aparecendo aí, né? Ok. Bom, pessoal, então vamos continuar com o tema que começou na semana passada, tá? Com a Aninha. Vamos continuar da pergunta 509 e vamos até 521. Continuando aí o tema de espíritos protetores, que deu bastante assunto, né? Inclusive no grupo do Telegram, bem bacana, tá? Então vamos lá. Os pontos que serão estudados são os mesmos, tá? Uma continuação: anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então, espíritos protetores. Uma coisa que, um ponto de partida, tá, para toda a reflexão acerca de anjos, mentores, espíritos protetores, como a gente decida chamar, é que anjos não são criados assim, tá? Então, esse é um tema muito bem tratado na obra O Céu e o Inferno, da codificação espírita. Deus não cria ninguém perfeito já e conhecedor. Então todos nós somos criados simples e ignorantes, né, com a necessidade inclusive de despertar para a própria existência, de despertar a capacidade de sentir e depois de reagir aos estímulos. Então, não sendo criados assim, todos, por mais alto que seja o nível de evolução, não sendo Deus, evoluiu através do estudo e do trabalho árduo. Isso é uma regra natural e se aplica a todas as criaturas. Então, inclusive aqui, né, a gente vê aí nessa figura do professor, né, já com faixa preta, e dos pequeninos com a faixa branca, começando a ter as primeiras lições. Né? E aí quando você conversa com faixa preta, ele diz: não, agora é que eu vou começar a aprender, porque antes eu estava só sendo preparado. As primeiras faixas do karatê das artes marciais é só para ir sendo preparado para o aprendizado. Bom, dos assuntos que o Kardec puxa dos espíritos, da codificação, é uma coisa muito interessante, né? E que é de se levantar mesmo essa dúvida. Alguns de nós dão mais trabalho em certas áreas do que em outras, né? Alguns são mais teimosos, outros são mais maus, outros são mais bondosos, mais calmos. Alguns têm os recursos específicos para ouvir com mais nitidez os conselhos dos espíritos protetores, outros não têm praticamente nenhum recurso e contam com vagas intuições, né, que muitas vezes não dão ouvidos. Então, assim, será que é necessário expertises diferentes entre os espíritos protetores, né, de uma pessoa para outra? Será que é necessário mais ou menos habilidade, né, ou pelo menos em uma área ou outra? E aí os espíritos respondem, né, que partindo do ponto aí que mentores não são anjos, que não são criados assim, são irmãos mais adiantados que nós, tá? Só que a diferença é que eles já possuem condições de ensinar, né? Os que estão alguns passos atrás. Então, a gente pode deduzir que chega um ponto de evolução em que a gente fica habilitado a ser
vamos dizer, um professor, a gente fica habilitado a conduzir um encarnado na sua jornada. E isso não quer dizer que a gente alcançou a perfeição, mas que a gente foi julgado com condições, né, de fazer esse trabalho. E aí a gente começa a trabalhar no rumo da perfeição moral, no rumo, né, do crescimento, do crescimento no sentido intelectual, né? E a gente vai se burilando e se melhorando nesse trabalho de caridade que todos nós já devemos saber, anônimo, né? Ele é anônimo e extremamente silencioso e paciente. E aí os espíritos, eles usam a seguinte figura de linguagem, né? Para aprender a ler não é necessário um professor de filosofia, né? Então quer dizer, se é um espírito ainda, se é para guiar um espírito ainda bem simples, né? Com problemas pequenos, dilemas morais de fácil resolução, não é um espírito de alta evolução que precisa estar lá, né? De grandes conhecimentos que precisa acompanhar. Esse seria, vamos dizer, um trabalho já mais para um espírito iniciante, né, que está nas suas primeiras jornadas aí de mentor, né? Naturalmente a experiência como mentor também vai ser adquirida. Então ninguém sai assim, eu sou mentor, estou pronto para qualquer um. Naturalmente eles vão colocar, né, em ligação com pessoas que temos condições de acompanhar, de instruir, de aconselhar. Tá? É assim como a gente entra na doutrina espírita, né? Quando a gente entra na casa espírita e aprende a importância do trabalho, a gente começa distribuindo mensagem, depois a gente começa a preparar algumas decorações para eventos, a gente varre, a gente cozinha no sopão, aí depois pode chegar a fazer uma palestra ou outra, pode chegar uma monitoria, pode chegar a trabalhar na mesa mediúnica, ser o presidente da casa. Então a gente vai galgando passos, a gente vai crescendo. Isso é como a Ingrid está dizendo, o irmão mais velho ajudando o mais novo, né? Como os japoneses dizem, o senpai e o kohai, né? Então o mais velho e o mais novo, o mais velho vai ajudando, dando uns toques, usando a sua experiência, tá? Então é isso. Então a gente vê aí nessas imagens, né, uma criança que está aprendendo a ler, né, sendo ajudada aí pelo pai. Então o pai, para ajudar o filho a ler as primeiras palavras, ele não precisa ser formado em pedagogia, né, ele não precisa ser diplomado nessa área. Ele vai conseguir dar aqueles primeiros toques, ele vai conseguir ajudar. Claro que ele não vai conseguir um grande resultado como um mestre conseguiria, mas ele dá conta da tarefa. É importante, inclusive, para o pai que ele faça isso, né? Que ele participe dessa interação. Ele vai aprender também. Mas quando o nível é mais alto, o conhecimento é mais especializado, e vamos também entender pelo lado da profundidade, a complexidade dos dilemas morais que o indivíduo vivencia, já precisa de alguém mais experiente, que já passou por muito mais graduações, né? E que tem um conhecimento ali já mais especializado, né, já mais que possa atender de uma maneira melhor, né, as necessidades. Tá? Vamos lá. Acho que eu passei cedo essa tela. Tem uma questão da reencarnação do mentor, né, ou de um obsessor, que também é chamado de gênio mau às vezes. Aí vocês devem ter visto no capítulo que espíritos maus, né, inferiores, obsessores, também é chamado de gênio mau. Então a questão toda se eu tenho o meu mentor, e se ele for chamado a reencarnar antes que eu desencarne, pode acontecer? Pode acontecer. Mas também pode acontecer dele não se desligar de mim, porque depende do nível de materialidade do corpo em que ele vai encarnar. Se ele é meu mentor e vai encarnar, não quer dizer que ele está encarnando aqui na Terra, ou num planeta do mesmo nível que esse que eu vivo.
ele pode estar encarnando em outro orbe, talvez do nível dele, que seja muito mais desmaterializado e que mesmo encarnado ele ainda consiga manter alguma comunicação comigo, que ele ainda consiga manter seu trabalho de mentor. Né? Eles não excluem essa possibilidade. O que eles dizem é o nível de materialidade em que o espírito mentor vai encarnar pode dificultar a ponto até de impedir que continue sua tarefa. No entanto, lembremos que a encarnação ela é planejada e autorizada por Deus, portanto, há um substituto. Né? Ninguém fica desamparado. Vamos ver aí o exemplo de Chico Xavier, né? Que quando chegou uma fase já final da encarnação dele, em que ele disse, né, para todo mundo, Emmanuel já encarnou, ele já não é mais o meu guia espiritual. Então ele ficou sem Emmanuel. E como Emmanuel encarnou na Terra, possivelmente eles perderam o contato. Né? Assim como o Divaldo falou da Joana também. Né? A Joana provavelmente já reencarnou e já não é mais a guia dele. Né? Então, no caso a materialidade desse corpo, do corpo desse planeta em que eles habitaram, que eles encarnaram, não permite ou dificulta, pelo menos para o nível deles, né, para o nível de evolução deles, continuar o trabalho de mentor. Né? Um espírito como Jesus, por exemplo, ele encarnando aqui, será que ele deixa de ser o mentor da Terra? Pelo jeito, pelo que a gente vê da Bíblia, pelo que a gente pode aprender, ele continuou sendo o mentor do planeta. Né? Ele continuou sendo o governador espiritual da Terra, mesmo estando encarnado. Né? Então, a potência grandiosa que ultrapassa os limites, que ultrapassa as dificuldades que a carne impõe. Vem uma outra questão, que é quantos mentores, né, cada pessoa tem, né, ou quantos obsessores a pessoa pode ter. Ou seja, quantos espíritos estão ali acompanhando, né? E aparentemente até aí numa disputa, né, para quem vai ser ouvido, né? Como a gente está vendo aí na figurinha do Pluto, né? O diabinho e o anjinho. Alguém quer falar? Daniel, eu queria. Daniel, agora a gente tem o ícone da mãozinha, tá? Que a gente aperta quando quer tirar dúvida. Ah, Aí tá. tu vai ouvir tipo um barulhinho. Eu queria fazer só uma complementação. Boa noite, pessoal. É a Ana, tá? Lembrando que assim, né? Eles, Emmanuel, por exemplo, o exemplo que tu deu da Joana e do Emmanuel. Eles reencarnaram enquanto Chico e Divaldo estavam ainda encarnados, né? Apesar de estar já no final da vida deles, do Divaldo nem tanto, já que o Divaldo já está com 92 anos e a Joana já teria reencarnado há uns anos atrás. E que, por exemplo, a gente tem que lembrar daquilo que a gente já estudou sobre a emancipação da alma, né? A questão do desdobramento, em que encarnado, isso não significa uma prisão, principalmente quando a gente fala de espíritos mais adiantados, como Emmanuel e Joana, em que até isso foi um motivo de dúvida, por exemplo, porque eu não sei se vocês já viram, mas a última obra que Divaldo lançou foi Vidas Vazias, que foi a psicografia da Joana. E, inclusive, a mensagem do prefácio é uma mensagem atual da Joana. Então a gente fica naquele conflito. Joana reencarnou ou não reencarnou? Porque se ela está encarnada, como é que ela ainda dita mensagens para Divaldo, né? Então lembremos assim que a gente tem que trabalhar em cima de hipóteses, não tomar uma verdade como única possível. A primeira hipótese, ela não reencarnou. A segunda hipótese, ela reencarnou e no momento de emancipação da alma, de desdobramento, ela ainda está ali presente, né? De uma forma um pouco limitada, mas ainda presente na vida de Divaldo, né? Então é bom a gente ter sempre assim esse jogo de ideias, de hipóteses, pensar, se questionar. E o que a Camila trouxe, né? Agora o Chico, que vai ser mentor de Emmanuel, eles conversavam sobre isso. Que Chico se lamentava, dizendo que era muito difícil ser médium na Terra.
E Emmanuel dizia, você vai ver o quanto é difícil ser guia de médium na Terra. Então isso é muito mais comum do que a gente supõe. Era isso. Foi muito oportuno. E é justamente um recurso que ela pode estar utilizando mesmo durante o desdobramento. Porque apesar do corpo ser infantil, né, o espírito é velho e é um espírito de um que já tem capacidade de ser mentor. Né? Então, quando ela se desdobra, até por causa da fragilidade da infância, a emancipação da alma é muito maior, né, do que na vida adulta. Então ela pode mesmo transmitir. E isso é comum. Durante a emancipação da alma, né, tem casos que os espíritos são vistos mesmo por médiums que podem até transmitir psicografias, etc. Tá? Muito bem observado, Nina. Então, quantos mentores e quantos obsessores uma pessoa pode ter? Essa lutazinha entre o bem e o mal que está nos desenhos antigões, isso aí deve ser uma cena de um desenho da década de 30, mais ou menos. Tá? Esse do Pluto, não é antigo. Já tinha a figurinha do anjinho e do diabo discutindo para ver quem disputando o controle da mente do encarnado. Né? Fernanda, não vamos falar de números. Até porque os espíritos não gostam muito disso, não, né? Eles não gostam muito de números. O magnetismo pessoal, tá? O magnetismo pessoal, ela é uma qualidade importante nossa. Ela implica na quantidade de amigos, né, ou de seguidores que a gente tem. Tá? Quando a gente tem magnetismo pessoal, é normal que muitas pessoas se agradem com a nossa presença e que queiram estar conosco. Da mesma forma, é no plano espiritual. Então isso, quando se trata do nível do plano espiritual, a gente vai chamar de sintonia. Tá? Mas é o mesmo magnetismo, é a atração que você desperta nas pessoas, para que as pessoas queiram estar com você. Então vamos comparar, né, uma pessoa amarga, né, que está sempre despejando reclamações e lamentos, com, por exemplo, um piadista de botequim, né, um piadista do boteco, que quando ele chega é a festa e junta gente, para onde ele vai sempre tem gente rindo com ele. Eu não estou dizendo que o botequim é um lugar excelso, de alto nível, mas é uma pessoa de alto magnetismo pessoal. As pessoas querem estar com ele e se agradam da sua companhia. Já uma pessoa amarga, ela vai afastar as outras, ela fica isolada, fica sozinha. Vamos comparar um mestre que é arrogante, que se vangloria do seu conhecimento e vive diminuindo os próximos, né? Os que tentam lhe seguir, com Jesus, por exemplo, a pessoa mais sábia que já passou no planeta. O nível do magnetismo pessoal dele não era só porque ele era divino, é porque ele tinha qualidades que faziam com que as pessoas gostassem de estar perto dele. Ele realmente tinha uma presença extremamente agradável. Né? Então é a questão da sintonia. Depende do quanto a gente se sintoniza com os espíritos, e é isso que vai determinar quantos vão estar conosco e de que qualidade, principalmente a qualidade, porque realmente, como a gente comentou agora há pouco, número não interessa muito para os espíritos, é mais a qualidade. Então, se a gente está chamando para perto da gente muitos espíritos bons ou muitos espíritos maus, né? Ou se a gente vai, que a maioria das vezes acontece, a gente sintoniza com um, a gente sintoniza com outro, dependendo das nossas fraquezas, dos momentos que a gente vive, né? A gente vai, às vezes se fortalece, às vezes se entrega. E às vezes a gente está aí ouvindo o diabinho, né? Às vezes ouvindo o anjinho. Então, quantos anjos e quantos demônios, né, podem estar com uma pessoa? Então, eu acho que ninguém mais aqui do grupo tem esse conceito de demônio, né? E é assim, porque parece uma coisa que é criada assim, ou que fica fadado, né, a ser demônio, a ser mal para toda a eternidade. Não é assim. A maldade é sempre um estado passageiro. Assim como ser anjo, né?
tornar-se um anjo também é um estado passageiro, que vai chegar a ser divino, e vai chegar a um nível muito mais alto que a gente desconhece, né? Então anjo é, vamos dizer assim, quando recebe a faixa preta, né? Começa o aprendizado de verdade, uma jornada muito mais encantadora, né? De aprendizado, de jornadas gigantes, né? Com sentidos, com potencialidades que a gente nem imagina. E aí mesmo, eu falei de Jesus, né? Mesmo sem ter poder nenhum sobre Jesus, quantos espíritos maus não estavam ali desejando o seu fracasso? Quantos espíritos maus estavam sem poder atuar sobre Jesus, porque ele não tinha fraquezas morais, mas ficaram ao redor, sempre bolando planos extremamente maquiavélicos, inteligentes, né, muito bem maquinados, para fazer com que Jesus falhasse, fazendo de tudo para que ele fosse tentado, para que ele falhasse, para que ele errasse em suas palavras, para que ele cometesse qualquer deslize, para que eles pudessem encontrar um jeito de desmerecer, de desacreditar a sua missão. E aí, inclusive, essa é uma das causas que a gente tem que pensar de por que não temos muitas reencarnações de espíritos missionários desse nível, tá? Porque com essas reencarnações assim, de nível altíssimo de evolução, vem também esses planos, essas maquinações gigantescas de inimigos que vão nos afetar, porque nós somos os fracos, nós somos os elos fracos dessa ligação com os espíritos superiores. E aí eles vão trabalhar com a gente e gerar uma série de necessidades de ajustes, né, de karma, vamos dizer assim, de erros, vamos dizer, de pecados, né, que vão precisar ser reparados posteriormente. Então, é realmente uma coisa muito bem pensada essa reencarnação de espíritos de alto nível, né, missionários de alto nível, porque também é muito complicado. Tem que ser bem pensado, tem que ser autorizado pelo alto, né, por Deus, e justamente porque vai trazer consequências, né, problemas paralelos que são inevitáveis. Então só vem realmente quando é o jeito, quando é um passo, uma jogada que é para ser um divisor de águas na existência de um povo, né, de todo um grupamento planetário. Ok? Então, e aqui no slide, né, tá esse ditadozinho que todo mundo já deve ter ouvido: diga-me com quem andas e eu te direi quem és, que é um provérbio popular, tá? Vocês não vão encontrar isso na Bíblia, mas tem algumas passagens que contemplam esse provérbio, tá? Então a gente pode deduzir que ele saiu de lições da Bíblia. Como, por exemplo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então a gente, por exemplo, se achar que é bom, eu não desejo mal, e eu ficar andando em má companhia, eu serei corrompido. Tá? É difícil eu entrar em contato com más companhias e conviver com elas e me manter dentro daquele caminho reto que eu aparentemente estava desenhando. Porque se eu começar a me comprazer de más companhias, se eu começar a me sentir à vontade, eu estou sintonizado com elas. Então, logicamente, se eu estou sintonizado, eu vou começar a pensar mais cedo ou mais tarde como elas. Então a gente tem que escolher também as nossas companhias para nos manter numa jornada reta, seguindo os nossos objetivos, né? As companhias são importantes, tá? Espíritos maus podem se ligar ao encarnado, tá? Pode acontecer se houver sintonia, ou seja, os maus vão se identificar com o encarnado através de suas fraquezas morais, né? Naquelas mesmos defeitos morais que eles têm, se houver sintonia, se ligam. E aí começa um processo que a gente chama de obsessão espiritual.
essa sintonia será respeitada aqui, entre aspas, tá? Será respeitada pelo mentor, a título de aprendizado para seu tutelado, mas jamais haverá abandono da missão. Isso aí foi até comentado no grupo essa semana, né? Se o tutelado ele começa a ter um processo obsessivo, né? Ou ele começa a andar em más companhias e vai se desenhando uma situação complicada no sentido moral, o mentor, não vendo mais seus conselhos ouvidos, ele pode se afastar, mas isso é uma coisa temporária, porque o sofrimento vai vir. Se ele, aquela pessoa que desejava o bem, que deseja um caminho mais reto, ela pode errar. E aí quando vier o sofrimento, ela vai abrir os ouvidos, vai abrir o coração de novo, e aí os conselhos do mentor vão voltar. Então ele jamais vai abandonar a missão, por mais que chegue até o final da vida cometendo erros, ele estará lá. Só que ele vai saber que não está sendo ouvido. Tá, aí vem uma classificação, tá, de espíritos bons, né, que nos acompanham, dos espíritos. Tem os protetores, né, que são de nível superior ao tutelado e são incumbidos dessa missão, tá? Então o espírito protetor ele recebe essa missão de ser realmente o guia, o mentor, o anjo protetor daquele indivíduo. Então nitidamente ele vai ter um nível superior, né? Uma pessoa de mesmo nível não tem condição de ser um protetor. Até porque ele vai ter que tomar decisões, como a gente vai ver aí no próximo. Espíritos familiares são espíritos que possuem bondade, tá? Mas são limitados. Então eles não estão num nível tão alto. Eles podem até, inclusive, ser de um nível quase igual ali do encarnado. Né? São espíritos familiares, quer dizer, se conhecem e gostam, né? Podendo até ser levianos. Têm a capacidade de ajudar e agem com a autorização dos protetores. Então, a atuação dos familiares, ela não é tão forte quanto a do protetor, mas eles têm uma capacidade, pela familiaridade, pela proximidade, pela força da sintonia que eles têm capacidade de atuar, de dar inspiração, né? de incutir algumas ideias na mente do encarnado. Por isso, eles precisam da autorização dos protetores. Nem sempre eles estão em condições de estar ajudando, né? Como o Kardec colocou, ele pode até ser leviano, um espírito desse. Ele tem bondade, mas ele não tem condição, né, de dar o conselho e quer fazer assim mesmo. Então ele está sendo leviano, de uma forma assim irresponsável, ele quer atuar ali, por uma questão simplesmente de bondade, de vontade de fazer alguma coisa, né? Então precisa da autorização, o protetor que vai decidir. E tem os espíritos simpáticos, né, que podem ter qualquer nível de evolução e se ligam porque sentem sintonia por questões circunstanciais. Então, diferente dos familiares, que têm uma ligação mais forte, o simpático é uma questão de circunstância, tá? Pode passar um tempo e depois se esquece e arruma outro interesse, né? E ele se sintoniza com outra pessoa e vai acompanhando. Então o simpático já é assim, tipo um amigo de passagem, né? Uma questão temporária. Eles podem estar em qualquer nível de evolução, okay? Então eles podem ser bem levianos, eles podem ser bondosos, só que não tem aquela ligação muito forte. E aí vem os maus gênios, né? Os espíritos obsessores que se ligam com muita força ao encarnado e ali ficam, né, curtindo aquelas ideias de má qualidade. Esse não possui missão, jamais possui missão, tá? A gente vê, talvez vocês já tenham visto ou ainda vão ver alguém na casa espírita falando que tem a missão de fazer alguma coisa, espírito obsessor que tem a missão. Não, eles não têm missão. Eles inventam, eles mesmos se articulam, e a missão que a gente considera é dada por Deus. O resto não é missão, tá? E deseja a derrota daquele que obsidia. Então, se ele está obsidiando uma casa espírita inteira, ele quer a derrota daquela casa.
se ele está obsidiando uma pessoa, uma única pessoa por causa de bebida ou por causa de rancor, por causa de acessos de ódio, ele quer que essa pessoa sofra derrota, que ela chegue a uma derrocada para que ele se divirta e se sinta um vencedor, né? Então, é um espírito que trabalha junto, que incute ideias na mente do encarnado, mas que não tem missão, ele está ali simplesmente para bagunçar, né? Para criar o mal-estar. Somente espíritos de pouca evolução se apegam à raça para tutelar alguém, tá? Então, é uma questão importante que o Kardec coloca nesse capítulo, muito importante, em que os espíritos até dizem para a gente não considerar jamais que haja espíritos protetores de raças. Tá? Mentores de famílias e países é possível, e há. Mentores de países, mentores de cidades, mentores de casas espíritas, mentores de igrejas, do planeta como nós temos mentores de grandes grupamentos, mas jamais de raças. Agora eu quero perguntar para vocês, quem sabe por que não pode ter mentor de espírito protetor de raças? Opa, então a pergunta foi boa, hein? Tô vendo um não sei aqui no grupo. Não. Boa noite. Opa. Será que para os espíritos existe raça? Eles diferenciam as raças? Será que é nesse sentido que a gente pode discutir? É, isso aí. Queres falar mais? Eu tenho uma outra pergunta, mas eu vou deixar discutir É? essa questão primeiro, depois eu coloco a outra pergunta. Isso, pronto. Então, o que é que define a raça? A Priscila colocou aqui, imagino que é porque raça é uma só, a humana. Pois é, eu botei essa foto de pessoas de várias etnias, tá? Então, exatamente, Ingrid, a questão é essa, são os espíritos. Sempre que a gente tiver discutindo qualquer assunto sobre espiritualidade, a gente tem que partir dessa, que isso é a semente de toda essa doutrina. Somos espíritos. A raça é simplesmente uma adaptação, né, do organismo a um clima diferente. Disse, né, que atualmente a nossa ciência diz que a raça original é a negra, né, a africana. E que de lá todo mundo partiu para vários grupamentos partiram para outros locais do globo e foram sofrendo mudanças no cabelo, na pele, nos olhos, na estatura, na quantidade de gordura corporal. E isso foi alterando, foi criando, né, as raças. Alguém levantou a mão, eu não consigo ver direito. Foi a Camila? Sim, fui eu. Fica à vontade. Boa noite. Então, falando do ponto de vista, vou dar minha opinião aqui de professora de história, tá? Sem querer ser chata, mas Não, manda ver. é muito importante essa colocação dos espíritos, porque esse conceito de raça ele estava muito em voga ali na época do Kardec, né? Então, pra gente hoje ler isso, a gente que é da área de humanas, a gente acha até estranho. Porque não é mais recomendado que se use esse termo raça, né? Hoje em dia a gente já fala mais de etnia. Porque naquela época era comum, né? Porque estavam começando os estudos em relação a isso, por causa do contato com outros povos, né? E aí houveram vários estudos dos europeus sobre esses outros povos que estavam sendo descobertos, mas isso acabou trazendo o racismo, né? Então esses estudos acabaram debandando para um teor muito racista, né? E acabou como se legitimando, né, a colonização e a exploração dessas pessoas, porque foram consideradas como raças inferiores. Então, assim, depois de todos esses... Agora a gente já pensa diferente, né? Mas é importante ter esse olhar. Quando a gente lê o Kardec, a gente vê alguns termos, assim, complicados pra gente, né? Tipo,
selvagens, né? Ele fala às vezes, né, povos selvagens e tal. Mas naquela época dele era comum, porque isso estava em voga, né, entre os intelectuais, e ele era um intelectual, né? Mas aí é bom a gente ter esse olhar hoje em dia, né? E aí essa colocação dos espíritos ficou muito importante já naquela época, eles falando, alertando para essa questão da raça, né? Que na verdade é só um conceito humano, né? E que a gente tem que ter cuidado quando for utilizar. Era só isso mesmo. Nossa, foi muito importante sua colocação, obrigado. Inclusive quando entra a ciência na história, a gente sente mais, né, mais firmeza, né? Mas, por exemplo, a gente tem a nossa banda aí, querida inclusive, né? Raça Negra, né? Tá ainda um pouco em uso, né? Mas assim, é, se a gente acreditar, não, se eu tiver um espírito que julgando-se mentor de uma raça, né, por exemplo, de orientais ou de negros ou indígena, aquele espírito que anima aquele corpo de uma determinada etnia, em outra encarnação ele pode nascer em outra família e ter outra etnia, não pode? A gente pode encarnar no corpo de um negro, aí em outro arranjo encarnatório a gente pode nascer, até nascendo no mesmo Brasil aqui, no nosso Brasilzão, que tem tudo quanto é etnia aqui. A gente pode nascer inclusive descendente de árabe, né? Aqui dentro do Brasil mesmo. Inclusive nós temos famílias de múltiplas etnias, né? Em que os filhos são frutos de várias etnias diferentes e que vêm de uma descendência, assim, de uma linhagem já que não dá mais nem para dizer qual é a etnia dele. Então, se um espírito se julga protetor de uma determinada raça, ele é um espírito que está atrasado, porque ele ainda se vê como protetor de corpos materiais. Ele não está vendo os espíritos que habitam aquele corpo. Então a questão toda é essa. O próprio que se julga um protetor, ele não consegue ver além da matéria, porque ele está preso à etnia do corpo biológico, né? E o espírito que entra e sai naqueles corpos é eterno e pode animar qualquer tipo né, qualquer etnia que a gente tenha no planeta. Rafael, tu queres voltar disseste que tinha uma pergunta? Fui eu, Eduardo. Ah, Eduardo, desculpa. Eu não Isso. vi quem era. A minha pergunta é sobre essa relação que foi colocada, acho que a Ana falou, né, a Camila também no chat, sobre a relação entre Chico e Emmanuel. Eu tinha entendido que o guia espiritual, o mentor, seria um espírito mais evoluído, digamos assim, do que o protegido. Mas agora, se eles vão inverter o papel, como isso é possível? Estariam eles, então, no mesmo nível? Como que a gente pode interpretar isso? Pois é, né? Boa pergunta tua, olha. Porque eu já cheguei a refletir sobre isso, mas não aprofundei muito o pensamento, porque os dois eram formavam uma dupla, né? Incomparável. Então, acredito, cara, que estavam no mesmo nível. Só que Chico, com a sua humildade, né? Ele sempre chamava o Emmanuel de guia, mas eu acredito sim que eles estavam trabalhando juntos pela psicografia, né? O Chico, vamos dizer assim, entre aspas, né? Cegado pela materialidade do corpo, né? Impedido de acessar todo o seu cabedal de conhecimento, de evolução espiritual, e o Emmanuel ali ajudando nesse sentido, trazendo as mensagens. Então, possivelmente, dá para a gente imaginar que se ele não era, que ele não fosse realmente o guia, o protetor, deveria ter alguém mais alto, né, de um nível mais alto, acompanhando o Chico, né? E talvez acompanhando inclusive o trabalho do Emmanuel, né? Mas são só ilações, né? Porque o que eles nos disseram foi isso, e realmente foi o que ficou no ar. E que ele só disse já no final da vida, né? Que
eles iam inverter as posições. Então, quer dizer, são espíritos amigos, são espíritos familiares, não necessariamente guia e tutelado, né? A Camila comentou aqui: assim o Espiritismo acaba combatendo esses preconceitos quando mostra isso. Através da reencarnação nós podemos pertencer a diversas etnias e países diferentes. Não tem por que se achar especial ou superior aos outros. Isso é muito incrível. Pois é, né? A gente vai é o cerne de toda a questão. Nós somos espíritos. Então, questão de etnia é circunstancial. Tudo, o nosso corpo, ele se adequa, ele é projetado para nossas necessidades de evolução. Para a família em que a gente vai nascer, para o local em que a gente vai viver, né? Se a gente vai ter doença ou não, se a gente vai ter, por exemplo, uma intolerância à luz solar, se vai ter problemas de calvície, de pele, problemas hormonais, tudo isso é predeterminado, tudo isso faz parte de um projeto encarnatório. E a etnia faz parte dessa escolha, né? Tá, inclusive, como eu disse, né, os mentores podem, os espíritos podem ser mentores de nacionalidades inteiras, né, de um país inteiro. Então imagina quantas etnias diferentes hoje em dia tem num país. Como é que alguém pode ser o mentor de uma etnia, né, de uma raça, como ele diz aí. O Rafael disse: eu tenho minhas ressalvas sobre o tema. Ficamos apenas usando os exemplos de Chico e Divaldo, fica muito vago em números. É verdade, a gente só cita esses dois, né? Cadê os demais médios e suas histórias com seus mentores? Cadê mais informação sobre o mentor? Eu gosto de me fixar mais ao que está no Livro dos Espíritos. Exatamente. A gente segue esses dois, cara, Rafael, da minha parte, porque eles têm muito do nosso crédito, né? A gente já pode acreditar bastante em Chico e Divaldo. E realmente fica arriscado a gente tá usando muitos exemplos assim, né? Eu também, como Daniel, você, eu prefiro me fixar nas obras básicas. Oi, Nino. eu tenho até uma indicação de um livro para quem quiser, nisso que a Camila trouxe, né, de casta, raça. Tem um livro do Divaldo que se chama, se eu não me engano, posso estar enganada, eu estou em dúvida entre dois, Perturbações Espirituais e Amanhecer da Nova Era, que mostra a reencarnação de espíritos de uma esfera mais adiantada. Quando eu falo esfera, é esfera física, tá? Planetas mais adiantados, aqui na Terra, encarnando inclusive em países, povos, raças que têm esse conflito, né? Que ainda estão nesse clima mais de barbárie, de violência, justamente para ajudar no progresso dessa civilização, dessa sociedade. Em relação aos médiums, porque a gente se fixa mais em Emmanuel, em Chico, em Divaldo, Franco, em Joana, porque são médiums que são mais em evidências. Isso me faz lembrar daquela mensagem de São Luís e Santo Agostinho dizendo que todos nós somos médiums justamente por essa comunicação com os nossos espíritos amigos, nossos guias protetores, médios anônimos hoje, mas que mais na frente irão desenvolver ainda mais essa faculdade. Então, há muitos médiums que sequer sabem que são médiums nesses servicinhos, né, diários. Se a gente buscar, como o pessoal o Rafael e o Eduardo estão comentando aqui, se a gente procurar representatividade, não vai ter, tá? Porque os casos de Chico e de Divaldo é que eles são expoentes, eles são diferenciados, eles não são a regra. O que aconteceu com eles foi uma coisa autorizada lá de cima, né? Um projeto especial de mediunidade, e por isso eles receberam tamanho destaque, né? Por isso eles ficaram tão famosos. Então a gente não pode entender que eles são a regra, não, tá? Eles nem vão representar um grupo, né? Eles são únicos. São casos assim pontuais mesmo, tá? Então, aqui para concluir, tá? Concluindo já. Deixa eu ver. Sim, só tem essa parte das artes. Tem os espíritos protetores das artes, né? Existem.
que inspiram os artistas, tá? Só que é o seguinte, antigamente se acreditava nas musas, né, em diversos espíritos e em alguns deuses e tal. Como está aí a imagem de Clio, musa da história. Tinha musa para tudo, principalmente para pintura e escultura. Então, fora da mitologia, vamos falar de espiritismo. O que ocorre é sintonia. Então, um artista que se dedica a estudar, que se esforça, que trabalha para se melhorar, pela sintonia, ele vai atrair para perto de si espíritos que vão lhe dar intuições no sentido das artes, que vão lhes acompanhar, que vão lhes dar ideias de como ser mais eficiente nos seus estudos, na sua melhoria no trabalho de artista, e que vão dar os seus conselhos. No entanto, os espíritos até reforçam, né, que eles não podem fazer um surdo ouvir. Então não é porque a gente quer ser artista que vai conseguir chamar. Tem que ter um trabalho inicial, né, ter uma jornada, um esforço próprio no sentido de evoluir em qualquer arte que seja, música, escultura, literatura, poesia, qualquer coisa que se queira, para que aí espíritos criem sintonia, espíritos de antigos artistas venham, né, e trabalhem conosco. Aí na condição assim de protetores, né, de mentores, de guias, mas que não são necessariamente os nossos guias da nossa encarnação, mas das artes. Então é uma coisa de afinidade e em nome da arte, né, em nome daquele afazer específico que os dois têm paixão. Então as características do... Oi? Não, pode continuar. Não, pode falar. Eu ia mudar já. Ah, não, é porque eu queria falar sobre esse slide mesmo, né? Aproveitando, né, até o que você falou das artes, eu vou falar, queria muito contar um relato pessoal bem vapt-vupt aqui, como quem já me conhece aqui sabe, eu escrevo livros, né, e eu sinto de fato isso, essa intuição, essa inspiração toda. É muito interessante porque as coisas elas vêm, né, na cabeça, na mente, tanto para escrever as ideias, né, a gente brinca que vem nas horas mais impróprias do dia, né, você está fazendo alguma coisa e como se alguém soprasse no ouvido mesmo, da mesma forma que vem também, né, aquela leveza, aquela coisa para sentar e estar produzindo, estar escrevendo, essa coisa da arte. E eu gosto muito de relatar uma situação, sempre quando a gente vai estudar e vai falar sobre como escrever melhor, tem sempre uma coisa e quem falou muito isso sempre é o Stephen King, que é para você reservar um local, um dia e uma hora para sentar e escrever. Todo dia, 6 horas, você vai, senta no mesmo local e escreve, que o cérebro acostuma, que não sei o quê. Uma vez eu estava conversando com umas pessoas e surgiu justamente isso, né? Ok, o cérebro, ele ajuda, mas é como se os espíritos já soubessem essa hora que ela vai sentar e vai escrever e vai produzir, e eles já viessem mesmo ao nosso encontro, e de fato, por experiência própria eu digo, essas inspirações, a escrita, né, o trabalho flui muito melhor quando a gente leva isso a sério. Ideia de boa disciplina, é isso mesmo. E assim, se a gente for parar para pensar, os nossos estudos, culto que a gente faz no lar é sempre assim, né? Os espíritos, exatamente, Débora, os espíritos vêm na nossa casa já sabendo, mas eu infelizmente não consigo ter essa disciplina, eu tenho dificuldade, mas de fato, quando eu consigo, tudo flui bem melhor. É verdade, Priscila. É isso mesmo. Ter a regularidade, né? Toda a disciplina é muito atrativa para os espíritos superiores, né? A gente desenvolver disciplina e constância é muito atraente para eles. Então isso é um dos critérios para conquistar a sintonia com os espíritos mais elevados, né? E que vão nos colocar para frente também. E aí essa disciplina
vai colocar a gente de coração aberto, de mente aberta, que vai facilitar a recepção, né, da intuição dos conselhos. Quando a tua colocação foi muito, muito boa. Então, por fim, as características de um grupo de pessoas determinam a psicosfera, tá? Então, a psicosfera, vamos dizer, um ambiente psíquico, tá? O ambiente energético, vamos dizer, que as mentes que estão ali vão produzir, tá? E que vai ser atraente para espíritos afins com aquela psicosfera. Então, seja de países, de famílias, de igrejas. Vocês vão ver aí pela literatura, né, em várias obras, que alguns espíritos relatam que chegam em determinada igreja que é governada por um espírito totalmente obscuro, né, mal, possessivo, cheio de cobiça, que se acha um rei, e outros grupos religiosos que são presididos no plano espiritual por entidades luminosas, né, que trabalham com muita harmonia, com muita afinação com o alto. Então depende muito das pessoas que estão ali, porque não é por ser uma igreja, não é por ser um estabelecimento religioso que são espíritos de luz que estão lá. Depende das pessoas. Então, quem de qualquer religião, qualquer pessoa que estude mais seriamente, sabe que igreja não é a edificação, igreja são as pessoas que estão lá. E é isso que pesa. Como você usou o exemplo da disciplina de estudar um determinado horário, né? Como acontece no Evangelho do Lar, como acontece dentro das igrejas, nos momentos de prece. É a mente que comanda, que estabelece essas ligações, essas sintonias no plano espiritual, tá? Certo. Então, pessoal, chegamos ao fim, tá? Encerramos aí esse tema de mentores, de espíritos protetores. E, nossa, vocês estão falando de trânsito aí, meu Deus do céu, há 1 ano e meio atrás o meu problema era trânsito também, graças a Deus, eu me livrei disso. A vida é outra. Espero que vocês consigam também. Então eu queria deixar essa questão aqui para vocês, tá? Como minhas ações refletem a meta do meu protetor, tá? Qual é a meta do nosso protetor? É o nosso sucesso na nossa encarnação, que a gente saia melhor do que chegou. Então, será que minhas ações estão refletindo a meta dele? Será que a gente está ajudando para a meta do nosso guia, né? A gente tem que se preocupar também com esse espírito que está nos acompanhando já sabe-se lá há quanto tempo, apostando na gente, apostando que a gente consegue, né? E a gente fica farrapando não só com a gente, mas com ele também, né? Quando a gente erra, tá? O Eduardo comentou aqui que recebe inspirações durante o sono. Já aconteceu várias vezes de acordar de madrugada, pular da cama e correr pro computador para não esquecer. Já fiz isso também muito na época de universidade. Eu passava o dia quebrando cabeça. Quando pegava no sono, a solução vinha. É interessante como a gente funciona. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação.